Profissionais da tecnologia têm mentalidade prática. Como a filosofia e a teologia pode ser boa para eles? É verdade, certo? Então, primeiro de tudo, a gente tem uma mentalidade bem prática. Não sei quem de vocês aí tem formação, talvez, né, em engenharia ou até alguma das ciências duras mesmo, assim, né, das hard sciences, aí, traduzindo literalmente, né? É, mas, é, enfim, não é algo que é estimulado, né? Eu só estou querendo deixar claro logo assim, é algo que fica muito distante da realidade, né? Mas não é bem essa a pergunta, tá? Mas só para já começar, né, a dar um pouco de realidade aí. Do ponto de vista bem pessoal, assim, o que, que eu vejo como talvez um dos principais benefícios, certo? A primeira palavra que me vem à mente, né, em inglês, assim, eu não quero ser o boçal do inglês, né? Mas assim, é porque em inglês eu acho que é até melhor, que é uma palavra chamada awareness, né? Que talvez seria consciência, né? Ou uma percepção, certo? Eu acho que a primeira palavra que me vem à mente é isso aí. Por quê? Porque, né, isso tem a ver até com, vamos dizer assim, aquilo que quem já leu também o Jacques Ellul, né, deve ter lido, né, ele falar sobre técnica, né, e assim, a técnica é justamente essa ideia de talvez você meio que racionalizar talvez tudo e retirar quase que todo o significado das coisas e tornar tudo um meio, certo? A gente é treinado para isso. Sendo bem honesto aqui assim com vocês, a gente é treinado para isso e para nem conscientemente pensar. Claro que vai ter exceção à regra, vai dizer, tal lugar o pessoal tem uma disciplina disso. Na formação do centro de informática aqui, a gente tem uma disciplina de informática e sociedade, onde o pessoal estuda ética e tal, mas cá entre nós, assim, no geral, a formação da gente é quase que técnica, 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 pega uma pitada aqui, dá para fazer aquele meme do cara do Instagram, né? Assim, joga um salzinho de ética aqui, tá? Quase que para satisfazer às vezes até uma necessidade curricular, né, do MEC ou algo do tipo, tá? Existem algumas iniciativas pelo menos em computação. Eu vou sempre puxar para computação porque é o que eu entendo, tá, gente? Assim, tem um mundo aí de coisas, tecnologia não se resume à computação, mas como é o que eu estou mais envolvido, né, a minha prática e o conhecimento vem de lá, certo? Eu acho que isso sempre vou ser enviesado dessa forma, né? Mas em CMU, né, em Carnegie Mellon, né, tem umas iniciativas já para você, ao invés de ter uma disciplina de ética, você ter digamos assim, ética espalhado pela grade curricular nas diferentes disciplinas e tudo mais, mas assim, voltando à pergunta, certo? Tem uma frase de José Ortega y Gasset, né, que falou que ser um engenheiro e ser apenas um engenheiro é ser potencialmente tudo e na prática, né, a, a, actually nada, né, nothing, certo? Então, eu acho que essa reflexão, né, sobre quem nós somos, né, o que é que a gente quer fazer, né, o que é que a gente quer produzir, né, e isso eu estou claramente aqui também ainda, né, claro, a gente que falou de teologia, mas eu ainda não estou entrando especificamente em cristianismo e tudo, assim, isso realmente, assim, traz um benefício, certo? Né, então, a tendência, certo? E essa é uma tendência, talvez a gente pode tratar até um pouco melhor disso, assim, a tendência é a gente ir pelo caminho da técnica. A nossa prática, né, vai nos guiar sempre nessa direção, certo? É, a gente, justamente assim, até pelos próprios mecanismos da tecnologia e tudo mais, certo? Então, para mim, pessoalmente, assim, eu já estava até mesmo assim, em um projeto da Motorola, né, que a gente trabalhou na automação de uma certa tarefa lá, aí eu me peguei, por exemplo, surpreso que ninguém queria testar que queria usar a nossa solução. E só depois eu fui refletir, e eu, pô, mas esse negócio é massa, pô, a gente tá fazendo automaticamente aqui o que um ser humano precisava fazer e não me dava o estalo, né? Eu só tô dando um exemplo bem prático, assim, raso, mas isso não me dava o estalo de que, pô, ninguém quer.
testar a solução aqui que eu estou fazendo e tal, porque isso pode significar que você vai ser demitido, entendeu? Assim, se esse negócio funcionar mesmo, assim, é menos gente que a gente precisa ter aqui para testar manualmente, pegar um celular, testar e tal, certo? E essa é um dos dilemas, né? Sempre né, do avanço da tecnologia, em particular avanço da computação, né, e automação, né? Então, o que acontece com os empregos e tal, certo? Né, tem sempre aquela conversa lá do trade-off, mas eu diria assim, o principal, né, talvez um dos principais benefícios é a gente reduzir um pouco a velocidade, né, e parar e pensar que leva você, assim, o que leva você a tentar até se aprofundar mais, né, sobre a história da sua disciplina, certo? Sobre as questões fundamentais, né, da sua disciplina e tudo mais. Eu acho que isso é algo que pelo menos pessoalmente, né, estou dando uma visão bem pessoal aqui, para mim tem sido esse maior benefício, né? Acho que e você querer ir a fundo ali, entender, né, para mim o core, né, de computação, entender coisas fundamentais, assim, né, eu tenho até procurado ler, tenho assim, no meu roteiro aqui de coisas, eu sempre estou procurando ler assim coisas, é, assim, coisas clássicas, né? Esse deles do ano passado para cá, eu estava até conversando com o pessoal da direção do centro aqui e tal. Eu tinha até uma ideia assim de pegar, pô, vamos fazer uma cadeira só com paper antigo, assim, fazer uma cadeira da pós-graduação, porque normalmente o que, é que a gente vai botar? A gente vai botar os trabalhos, né, mais recentes, ao estado da arte. E que naturalmente a gente tem que estudar, eu tenho que estar em cima né, isso tem que estar na ponta da minha língua e tal, mas sem perceber, a gente pode acabar, sem refletir, caindo no mito de que mais novo é melhor, certo? Assim, né? Então, são coisas que eu acho que ajuda a gente a ter essa maior consciência. Mas eu já falei demais aí pode complementar aí alguém, se quiser falar aí, pode ficar à vontade. Você, quando você mencionou o Jacques Ellul, você falou uma coisa interessantíssima, que me lembrou um outro autor da mesma época que fala exatamente a mesma coisa, que ele chamou de A Essência da Técnica, né? Que ele escreveu Uhum. um livro que foi traduzido como A Questão da Técnica aqui para o Brasil, que é o Heidegger, né? O Martin Sim. Heidegger, que os engenheiros holandeses lá no Introdução à Filosofia da Tecnologia o mencionam, tal, querendo ou não, é um caminho incontornável, né? É um texto Uhum. clássico. E ele usa a mesma coisa que você falou, assim, para caracterizar essa relação que, às vezes, o profissional de áreas tecnológicas, científicas, olha para a realidade como um todo. Ele usa uma palavra alemã lá, o Heidegger tinha também uma relação com o alemão que era muito Uhum. própria, assim, ele até parte a palavra, que é Gestell, que é Gestalt. que eles traduziram também por disposição, né? As coisas estarem à nossa disposição, É estarem um commodity, né? Assim, disponíveis, exato. é E é instante também, né? utility, né, na verdade, assim, utility, né, aquela coisa Exato, disponível, exato. assim, você não pensa Disponíveis. sobre. Isso. E você usa, você não pensa, você não vê, no meio, às vezes, as consequências, você não. E aí você falou exatamente sobre isso. Pensar em ética, pensar em, às vezes, o cálculo de por que não estão levando isso aqui em consideração na empresa, porque tem emprego envolvido, Uhum. dinheiro e tal, assim, uma série de outras coisas. Exatamente isso, assim. E há, talvez, ramos da filosofia, de outras áreas, né? Teologia, ajudariam, enriqueceriam essa discussão para a gente sair. E claro, isso não é só o profissional da área científica nem tecnológica que está presa a essa tentação. O Heidegger vai falar que isso é sintoma de uma época toda, né? Uhum. A questão da técnica e viver nessa disposição diz respeito a todo mundo. Assim. Nós vivemos nesse esquecimento da realidade e tratar tudo como a nossa disposição. Mas assim, você mencionou o Jacques Ellul, na mesma época, o Jacques Ellul escreveu um livro sobre a questão da tecnologia em 1951 e o texto do Heidegger é de 1952. É impressionante assim como os dois escreveram na mesma época sobre as Uhum. mesmas consequências. E muita gente bebe do Heidegger, né? Assim, eu pelo menos eu converso pelo menos falando com o Pasquini, né? Ele, enfim, né?
fala muito sobre essa influência que ele teve em vários outros caras, né? Assim, que hoje em dia também estão em voga, né? Então é algo, né, que realmente está bem alinhado, né? E o que a gente vê, assim, é curioso, né? Já tem uns 2 textos aqui, depois eu posso mandar para vocês. Assim, tem um texto do New York Times desse ano, né? Um opinion piece, né? Falando basicamente, assim, eu acho que o título é Can Silicon Valley Find God? É, basicamente, assim, né? Como é que a relação aí entre a inteligência artificial e a tradição, vamos dizer assim, né? E os algoritmos. Enfim, é uma mulher que costuma escrever para o Times aí sobre tecnologia e cultura, tá? E passa do estudo, né, com o cara que está estudando realmente, assim, a relação com diferentes fés e tudo mais. Ela traz essa discussão, né, sobre a relação entre tecnologia, né, e fé. E tem um outro texto do The Conversation que eu achei até curioso, assim, que é, né, por que o Vale do Silício precisa de teólogos. Que legal. Aí é o que é interessante, né? Eles, basicamente, assim, a ideia geral não é que a gente precisa né, de teólogos, porque a gente precisa ter pessoas religiosas aqui, numa questão de diversidade e tal, mas é justamente nessa relação, né, entre, né, não apenas a questão ética, que a gente tem que tem um problema, tem que pensar e tudo mais, mas quase nessa busca mais profunda, né, assim, dos porquês, e que você não vai encontrar essa resposta, né, numa solução tecnológica ou até mesmo numa solução científica, né, de certa forma. E essa é a resposta típica. Você vê aquele documentário lá, Dilema das Redes, talvez vocês já tenham discutido aí, se tiveram, acho que é live também, né, em algum momento aí do INC, vocês trataram e tal, assim. E aí, beleza, eles fazem um panorama massa, assim, né? Um monte de coisa assim que, né, até nem vai tão a fundo. O pessoal pergunta, tu viu aquele filme e tal? Olha, aquele filme toca a superfície, tá? Tem coisa pior. Mas no final, qual que é a solução? Não, vamos fazer uma tecnologia melhor, né? Assim, vamos fazer mais tecnologia, melhor tecnologia, certo? Então, é algo que o pessoal já está se atentando. Tá? E por isso a importância da formação de vocês aí, de vocês também atuarem, né? Por que eu comecei fazendo aquele preâmbulo lá e tal, falando que, olha, a gente não é formado para isso, não que, então se vira aí, tá? Assim, não é problema meu, mas é porque assim, a gente precisa das pessoas que têm uma formação, né, de filosofia, de teologia, de se aproximar. Eu acho que tem que ser né, um esforço conjunto, né? Porque você vai precisar da galera que domina, né, a técnica, que domina, né, isso aí, talvez tenha com essa lacuna, né? Com o pessoal que entende de teologia, que entende de filosofia, que sabe, né, fazer as perguntas, porque se a gente for a fundo, as perguntas, a gente avança a tecnologia, mas os problemas e as perguntas não são tão diferentes, tá? O que a tecnologia muitas vezes acaba fazendo é obscurecendo, né, certos problemas, ou faz com que a gente seja entorpecido para não pensar nos problemas que a tecnologia promete resolver, mas eu não tenho dúvida de que tem as suas vantagens. Mas precisa também, né, comunicar bem, né? Enfim, a dificuldade muitas vezes é um problema de tradução, eu diria, certo? De interface. Né? Então, acho que precisa ter pontes, da mesma forma que, por exemplo, a ABC2 é uma organização ponte, né? E ainda assim a gente já sofre nessa interface, certo? Entre fé e ciência, porque tem gente do lado da fé que não entende direito o que a gente faz e bate na gente, tem gente do lado científico que não entende o que a gente faz, bate na gente, certo? Então, mas quem está na ponte é para ser pisado, certo? Não, isso eu sei porque a gente usa essa mesma analogia na nossa igreja, certo? Então, quer ser ponte, você vai ser pisado. Não é para ficar bonito lá e brilhando, não, tá? Mas eu acho que existem boas oportunidades aí nessa interação. Não tem sido explorado, né? Eu achei até um curso de Computer Science and Theology numa universidade aí, Lewis University, nos Estados Unidos, mas basicamente eles pegaram cadeiras de teologia, cadeiras de computação, e o cara sai com talvez um major, enfim, não me pareceu
uma integração realmente. Assim, eles falam, né, o impacto dos dados na fé e tal, mas assim, olhando rápido aqui, depois eu mando esse link tudinho, depois eu mando para vocês aí, né, para não desviar aqui.